cabeça que Deus é bom. E que quando as coisas não estão boas, como canta Paulo César Baruch, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E por que eu preciso colocar na minha cabeça que Deus é bom? Porque senão eu vou culpar Deus pelas minhas escolhas. Eu vou culpar Deus pelas minhas circunstâncias difíceis. E por que eu vou fazer isso se Deus não peca? Se quem peca sou eu. Vamos ser honestos? A Bíblia fala onde está o âmago da nossa falha e, consequentemente, da nossa queixa e da nossa queda. O que diz o texto acerca da nossa natureza humana? Do que se queixa o homem? Das suas próprias concupiscências. Vamos traduzir aqui? Do que se queixa o homem? Das suas próprias escolhas indevidas. Do que se queixa o homem? Das decisões que ele tomou sem orar. Do que se queixa o homem? Das falhas da sua carne, da sua natureza humana caída. Pergunte para o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, do que ele se queixa. Ele diz, olha, o querer bem está em mim, e eu quero fazê-lo, mas ocorre que quando eu programo fazê-lo, eu encontro outra lei, isto é, a lei do pecado que opera em mim, de modo que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, sem programar, já fiz. Aí ele diz, miserável, é assim que a gente se sente. Não se queixe da sua miséria, só porque você sabe que tem um Deus que pode todas as coisas. Camila, o que isso quer dizer? Quando a gente sabe que Deus pode perdoar, quando a gente sabe que Deus tem poder para resolver, a gente quer culpar a Deus por ainda não ter resolvido um problema que eu criei. E aí, sem perceber, começamos a achar que o Deus que é tão bom, na verdade não é tão bom quanto parece. Mas nessa noite o Espírito de Deus te parou atrás dessa tela, te parou ao alcance do áudio por essa janela virtual, para dizer para você, eu sou bom, ruins são as suas escolhas. Eu sou bom, ruim é o seu comportamento. Eu sou bom, ruim é a sua natureza caída. E se você tiver humildade para admitir isso, eu vou te mostrar que eu sou tão bom que eu pego essa natureza caída. Eu pego a decisão errada que você tomou. Eu pego os resultados que seriam sentenças de maldição na sua vida e eu estabeleço coisas boas para você levar para o currículo da sua vida. Mas não duvide da minha bondade. Davi vai constituir um salmo de número 136. E a colocação insistente do salmo é para enaltecer a bondade e a benignidade de Deus. Ele diz o tempo todo, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom. Deus é bom. Terceiro princípio. Se eu compreendo que Deus é bom, compreendo que tudo que Ele faz é bom. Mas eu preciso abrir um parêntese para a compreensão do terceiro princípio. Ele está no capítulo de número 1. Quando deixa-me contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando por 5 vezes, para você que gosta de anotar, no capítulo 1, verso 10, verso 12, verso 17, verso 21 e verso 25. Verso 10, verso 12, verso 17, verso 21 e verso 25. Você vai perceber na criação, enquanto ele estabelece todas as coisas, que ao término de cada etapa, preste atenção nisso, não é o término completo do processo da criação, é ao término de cada etapa, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Do terceiro dia em diante começa a contar-se, Deus começa a manifestar a constatação que ele tem, segundo o relato de Moisés. Ao término de cada parte, de cada etapa, preste atenção nisso, de cada parte. Eu preciso que você ouça essa palavra que no momento parece tão insignificante, mas antes que terminemos a ministração dessa noite, você verá como ela é importante. Parte. Quando Deus conclui parte. Quando Deus conclui parte. Quando Deus conclui parte de cada etapa do processo da criação, Ele estabelece uma constatação. Porque Deus não acha, Deus sabe. Ele estabelece uma constatação e segundo o relato de Moisés, a constatação é essa. Fez sol, lua, né? Aí o texto vai encerrando dizendo assim, e viu Deus que isso era bom.
E foi tarde de manhã do terceiro dia. Aí ele dá mais um expediente em mais uma parte do processo da criação. E quando ele termina, no final do expediente, a sua constatação é como a do dia anterior. E viu Deus que era bom. Tarde de manhã do quarto dia. E assim vai, até chegar ao sexto dia. Perdão, até chegar ao quinto dia. E viu Deus que isso era bom. Vamos reproduzir isso aqui pelo menos 5 vezes nesta noite. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era. Viu Deus que era. Viu Deus que era. Viu Deus que era. Criou sol e lua e viu que era bom. Criou terra e viu que era bom. Estabeleceu o firmamento e viu que era bom. Criou estrelas e governou dia e noite. Separou luz e trevas. Criou mares, oceanos, porção seca. Criou profundidade. Estabeleceu as marés, os firmamentos, as espécies, os animais domésticos, os selváticos, as bestas feras, as ervas, a semente. Cada uma que produzisse conforme a sua espécie. E enquanto ele vai concluindo parte de todo o processo da criação, ele dizia, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Isso era somente enquanto ele ainda estava trabalhando. Agora no verso 31, que foi onde abrimos a narrativa dessa noite, verso 31, aí ele não vai falar mais de parte, agora ele vai falar de todo. Diga bem forte, igreja, agora não é parte, agora é no todo. Aí você vai ver um hiperlativo, que é isso? Um acréscimo fundamental na frase. O texto não vai dizer assim, e viu Deus que era bom, porque agora não é parte, agora é todo. Grave isso. Agora não é parte, agora é todo. E no todo, Deus não constata dizendo é bom. Ele diz, viu Deus que é tudo. Oh, aleluia. Viu Deus que é tudo. 2 verdades ainda dentro do primeiro princípio. Primeiro, se foi Deus que começou, não vai ficar inacabado. Se foi Deus que começou, não vai ficar pela metade. Se foi Deus que começou, ele não pega a causa primeiro e depois passa para a mão de outro. Se foi Deus que começou, ele pega no começo, ele vai no meio e ele chega até o final. Se foi Deus que começou, é ele que vai concluir. Segunda coisa, dentro do terceiro princípio. Enquanto ele está trabalhando, já é bom. Mas quando ele termina, é processo final. Aí, quando ele acaba, ele diz, ficou bom? Não, ficou muito bom. Aleluia! Não precisa tocar em ninguém. Mas olhe para pelo menos uns 3 aí, você que está em casa, verbalize isso, coloque isso na sua boca. Camila, mas eu não falo, então coloque isso na linguagem dos sinais. Camila, eu ainda não aprendi as libras, então dá um pulo nessa sala, roda e glorifica a Deus do jeito que você sabe. Quando eu disser 3, olhe para alguém e diga, quando ele acabar, fica muito bom. É 1, 2, 3, diga! Quando ele acabar, fica muito bom. Quando ele acabar, vai ficar muito bom. Aleluia! E agora vamos para o quarto princípio. Compreender o quarto princípio que está inserido na nossa forma de ver Deus trabalhar no terceiro. Que é qual? A constatação de ver. O que significa ouvir que Deus está trabalhando? É muito ruim perceber-se no estado de inércia. Será que Deus está trabalhando? Será que Deus está fazendo algo em prol da minha situação inacabada? Então aqui está o quarto princípio, é aprender a ver Deus trabalhar, mesmo quando eu ainda não sei tudo o que Ele está para fazer. É qual, Camila? Saber que, se ainda não ficou muito bom, está na cara, Ele ainda não acabou. E agora eu estou falando, é rasgado para quem está acompanhando. Você está se precipitando em palavras, porque está tentando entender o trabalhar de Deus. Mas a única coisa que você precisa compreender é que se ainda não está muito bom, Deus já está dizendo nas entrelinhas que Ele ainda não acabou. Então, se Ele não acabou, pare de pontuar a sua história enquanto o autor ainda está escrevendo.
Pare de determinar um fim quando você ainda está no meio. Pare de dizer aonde termina quando Deus ainda está no começo. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Camila, por que você está falando isso? Porque você é matéria-prima que depende do trabalhar de Deus. Está abrindo a boca enquanto Ele trabalha. Porventura tu não sabe que quando alguém trabalha, o outro se cala. Fique calado. Aleluia. Eu quero sair agora subindo na rede, nem murmuração, nem conversa fiada. Coloque aí agora se você está aliançado nesta palavra. Se você tomar posse desta palavra, coloque aí agora, Deus ainda não acabou. Deus ainda não acabou. Deus ainda não acabou. Se está difícil é porque Ele ainda não acabou. Se está insuportável é porque Ele ainda não acabou. Se eu estou em situação tão humilhante é porque Ele ainda não acabou. Se a porta está fechada é porque Ele ainda não acabou. Se eu ainda não me levantei do leito é porque Ele ainda não acabou. Se a promessa ainda não cumpriu, não significa que Ele não prometeu, só significa que Ele ainda não acabou. Se é verdade que você está aprendendo o quarto princípio, então você vai ter que aprender a validar o terceiro, vai ter que aprender a validar o segundo, e vai ter que aprender a validar o primeiro. Qual? Se Ele começou, Ele vai acabar. Tudo que Ele faz é bom. Sussurre para alguém debaixo dessa máscara e diga: Ele ainda não acabou. Camila, mas eu já estou há tanto tempo na situação X.